Amados irmãos e irmãs, nesta semana estamos acompanhando o Senhor que vem nos falando acerca do seu cuidado. O Deus que não se cansa de cuidar de nós, mesmo diante das nossas desobediências, da nossa distância de Deus. Refletido bastante claro na primeira leitura de hoje, quando Deus dirige-se a Israel, querido, amado, desde criança e cuidado. Mas quanto mais Deus cuida, quanto mais Deus ama, mais Israel se distancia de Deus. Assim vai a narrativa da primeira leitura de hoje. E é também esta situação onde Deus, que mesmo diante das nossas faltas, desobediências, mas ainda assim Ele está nos cuidando de cada um de nós, dando o necessário para que nós, através então de vermos que Deus não deixa de cuidar de nós, não deixa de nos amar, a gente possa então cair em si, nós possamos então parar e pensar, poxa vida, mas eu sou tão desobediente, faço tantas coisas erradas e Deus ainda é tão bom para mim, eu preciso mudar de vida. Então é nessa atitude, nessa decisão que nós precisamos chegar. A ação de Deus é mostrar para nós o quanto Ele nos ama, o quanto Ele cuida de nós e o quanto Ele está ali ansioso para que a gente tenha essa consciência, para que a gente veja o quanto somos amados, o quanto somos queridos, e aí então olhar tudo aquilo que nos deixa distante de Deus. E vendo aquilo que nos distancia de Deus, nós tenhamos então a decisão de fazer o caminho para o Senhor, que é a conversão. Buscar corrigir as nossas faltas, buscar corrigir os nossos erros, para que possamos então estar com o Senhor que tanto nos ama e que tanto cuida de nós. E aí também despertar uma outra ação em nós. A primeira é de querer buscar conversão, de viver a conversão, de querer ser fiel ao Senhor. E aí então agir também com bondade, agir segundo a forma que Deus age, para que também nós tenhamos esses mesmos sentimentos, ainda que as pessoas que nós caminhamos, convivemos, nossos familiares, né? Muitas vezes tem pessoas que são mais difíceis, mas nós precisamos continuar amando, continuar cuidando, continuar ali pronto para poder auxiliar quando precisar, porque se Deus tem paciência comigo, né? Eu preciso ter paciência também para com meu irmão. Então eu vou aprendendo a agir com o agir de Deus, né? É claro que nós temos infinitamente mais dificuldades, porque Deus não tem nenhuma, né? Mas ainda assim nós queremos pedir ao Senhor que derrame sobre nós a sua graça, para que nós tenhamos essa decisão de buscar uma conversão, de poder amar o irmão, de poder cuidar também deste irmão, sem se cansar dele, ter essa esperança. Então, se de Deus nós recebemos todos os cuidados, Deus não se cansa de nós, eu também preciso insistentemente estar disposto para poder auxiliar o meu irmão, poder cuidar do meu irmão, especialmente os mais necessitados. E em resposta desse agir de Deus sobre nós respondemos como o salmista de hoje, né? A resposta do Salmo: sobre nós, Senhor, iluminai a vossa face, e então seremos salvos, ó Senhor. É o clamor dos filhos que pede a luz de Deus sobre nós, iluminar a nossa face, iluminar a nossa inteligência, para que a gente possa então ver o quanto Deus é bom, o quanto Deus é providente e o quanto nós precisamos estar íntimos com Deus, o quanto nós precisamos estar próximo, porque como o Senhor nos fala no Evangelho, o reino de Deus está próximo, e aí o anúncio precisa ser com frequência, precisa ser imediatamente. Então, quanto mais eu vivo essa proximidade, intimidade com Deus, mais eu quero anunciar aos meus irmãos. E é essa alegria do anúncio que vai ser o motivo, né? Ou seja, um anúncio gratuito, um anúncio que não vai ser por conta de honrarias, né? Quando o Senhor nos fala de não levar nada pelo caminho, sacola, túnicas, etc, etc, mas aquilo que vai nos animar à missão, animar ao serviço, vai ser justamente levar esse amor de Deus para os irmãos.
Então, o amor que eu experimentei, que eu experimento na minha vida, eu quero passar para o meu irmão. Então, diante das dificuldades que eu tenho, todos nós temos as nossas dificuldades, né? Mas, se eu tenho uma maior intimidade com Deus, e aí nessa maior intimidade, eu consigo responder melhor às situações que me cercam, né? Que eu vivo, eu quero partilhar isso com meus irmãos, para aqueles que são menos íntimos de Deus, que têm mais impaciência, aqueles que sofrem mais, que não conseguem ouvir a palavra, deixar que ela ilumine a sua vida, precisa de uma orientação, uma correção. Então, se eu vivo isso com Deus, né, eu quero também levar esta vivência para o meu irmão, para que também ele entenda isso, né, anime também e queira viver esta verdade com ele também, viver esta intimidade. E assim, um vai animando o outro diante de suas lutas, e nos momentos de mais cansaço, nós recordarmos daquilo que o Senhor nos fala através da palavra que rezamos no domingo, quando o Senhor nos pede a entregarmos a Ele os nossos fardos, o peso dos nossos fardos, para podermos então ter descanso, alívio. Amados irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor nesta Eucaristia que nos conceda os dons necessários para que possamos viver esta amizade sincera com Deus, buscarmos amar a Deus acima de todas as coisas, querermos agir também desta mesma forma, amando o próximo, cuidando do próximo, assim como Deus cuida de nós. E um exemplo para nós neste dia é Santa Paulina, que celebramos hoje, né? Esse cuidado de Santa Paulina com as pessoas mais em necessidade, os enfermos grandiosos, e que tanto dedicou desde criança a esse cuidado ao próximo. E esse cuidado do próximo a fez santificar na sua vida, dia a dia. E esse testemunho de entrega de Santa Paulina foi animando outras jovens para que também vivessem essa experiência, esta missão do cuidar. Cuidar daqueles que se encontram enfermos, cuidar daqueles que se encontram acamados. Então lembremos também de rezar hoje por todas as irmãs, né? Todas as irmãs que a inspiração de Santa Paulina também buscaram este serviço, esta entrega do cuidado com o irmão enfermo. Peçamos a intercessão de Santa Paulina, especialmente nestes tempos que nós vivemos por conta dessa pandemia, né? Tantas situações e diante de um mal que até mesmo ficamos com receio de cuidar da pessoa que está enferma, né? Porque se ela está enferma, como é que eu vou chegar perto, né? Como é que eu vou ali conviver? Porque se eu chegar perto eu posso ser contaminado. Então muitas vezes, muitos irmãos enfermos nem recebem uma assistência, né? Nem recebem. Então rezemos também. Rezemos pelas pessoas que trabalham na área da saúde, que Deus dê a proteção, a graça, a fortaleza a todos os irmãos enfermos, para que possam buscar a confiança em Deus, sendo restaurado de sua enfermidade, levantado, né? Que Deus dê a saúde do corpo, a saúde da alma a cada um deles, e aos familiares, que possam ter essa confiança, não se desesperar, confiar no Senhor, cuidar uns dos outros. Peçamos também a intercessão de Santa Paulina, para que possamos estar sempre dispostos a cuidar e ajudar aos nossos irmãos que necessitam. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.